Olá! Hoje o nosso programa está sendo num formato diferente por conta do isolamento social, porque estamos nesta campanha do Fique em Casa, para podermos vencer juntos esse inimigo invisível que é o coronavírus. E o nosso entrevistado virtual é o Edson Parente, vice-presidente da administradora Renascença, com 11 lojas no estado do Rio, e a empresa tem mais de 40 anos de mercado. Edson, como é que está o mercado de locação? Qual é o impacto que vocês já estão sentindo por conta da pandemia, já que você é um termômetro para o mercado? Conta o que vocês estão fazendo e como está o setor. Olá, Cris, tudo bem? Primeiramente, agradecer a oportunidade de passar um pouquinho a experiência que nós estamos tendo para o mercado, de maneira geral, e também para os telespectadores e seus ouvintes, né? Nós tivemos aí um cenário inicialmente previsto catastrófico, todo mundo assustado, preocupado com a alta inadimplência e baixo faturamento diante dessa crise nunca antes vista, parafraseando aí uma pessoa, nunca antes vista no Brasil, no mundo, na realidade. E a gente estava realmente assustado com o que ia acontecer, ligado nas medidas que o governo ia colocar para ajudar tanto o empresário quanto o profissional liberal, assim, a população de maneira geral, porque isso influenciaria diretamente na possibilidade de manutenção do nosso negócio e na subsistência de milhares de pessoas que dependem da renda de aluguel para sobreviver, né? É preciso tirar esse estigma de que o proprietário do imóvel é o empresário, é o investidor bem-sucedido com várias unidades. O proprietário de imóvel, 95%, se não mais de 95%, é aquela pessoa que depende do aluguel para complementar a renda, ou o aluguel é a renda integral da pessoa. Porque isso aí, eu ia aproveitar até esse gancho que você está colocando e falar assim, tem muitos idosos, né, assim, que dependem somente do aluguel, correto? Dessa renda, porque não tem aposentadoria, enfim, é o que ele tem mesmo, é o aluguel como rendimento, é isso. Então, menos de 5%, a gente estima, não tem uma pesquisa disso, mas menos de 5% dos proprietários de imóveis no Brasil são investidores. São pouquíssimos, são investidores. E quando é investidor, normalmente é imóvel comercial também, né? Então, a grande maioria, absoluta, a esmagadora maioria de proprietários de imóveis depende dessa renda como complementação para subsistência ou até como renda total para subsistência. São pessoas que construíram devagarzinho casas de vila, uma casa ou duas casas, ou que recebeu um imóvel de herança dos pais, ou que conseguiu comprar com muito esforço algum imóvel no subúrbio e aí vive dessa renda de aluguel. E por isso, eles não podem simplesmente pode pagar daqui a 15 dias ou pode pagar metade do valor do aluguel. Não depende deles. Muitos proprietários não estão conseguindo fazer o acordo por esse motivo e não por outro. Não é porque não sabem negociar ou não querem negociar. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Só que eles não podem negociar, porque eles precisam comer também, né? Sim. Então, parar um pouquinho com esse estigma que o proprietário é o mal e o inquilino é o bonzinho. Nem sempre é assim, né? Nossa inadimplência verificada no dia 30 foi o primeiro grande vencimento, as imobiliárias de maneira geral, né? Os principais vencimentos são dia 30, dia 5 e dia 10. Então, o primeiro vencimento, dia 30, a gente verificou 23%, cerca de 23% de inadimplência. Sendo que alguns já foram pagando ao longo do dia 30 até hoje, né? Até dia 7, 6, 7. E outros estavam lá inadimplentes porque fizeram acordo para pagar 15 dias após com o proprietário, ou 30 dias após, ou postergaram de alguma forma. Tá, então já tinha um acordo nessa inadimplência, assim, supostamente. Desses 23% é um índice pequeno. Desses 23%, talvez 20% seja inadimplente mesmo e 3% acordo, né?
Agora, ontem foi o dia 5 e a gente verificou, hoje de manhã, com o fechamento, 22,5% de inadimplência. Então, ela mais ou menos se manteve com a diferença residual, confirmando o que, graças a Deus, que não aconteceu o fim do mundo, não houve uma inadimplência. Claro que 20%, 25% é uma inadimplência significativa. Sim. Quadriplicou a inadimplência média das imobiliárias. Vamos falar que a inadimplência média varia entre 5% e 10% no Brasil, de maneira geral. Rio de Janeiro, cada região tem a sua sazonalidade, mas então tem casos que duplicou a quadriplicou a inadimplência. Isso é um negócio surreal, só acontece numa situação, por exemplo, eu em 26 anos de administração de imóveis, eu nunca vi, né, uma situação de inadimplência de mais de 20%. Nem nas piores situações de plano real, de poupança confiscada e de crise, chegou esse número. E eu acredito que nunca mais chegará, a não ser que ocorra um fato fortuito tão grande como aconteceu agora. Então, nossas previsões no início, assustadoras, era de 50% de inadimplência. A gente estava prevendo 50% de inadimplência, 40% de produção de novos negócios, né? Ou seja, perder 60% da média de negócios por mês, e só conseguir recuperar 30% dessas inadimplências, né? E as coisas não foram, o gigante não era tão grande quanto a gente pintou, a inadimplência se configurou como 25%, a produção fechou com 60%, menos 40% de produção, o que é muita coisa. Sim. Novamente, nunca na história, acho que a pior produtividade que a empresa já teve nesses 26 anos foi de 80% da nossa meta. E a gente chegou a 60% da meta. Ainda assim, melhor do que a previsão que a gente tinha de 40%. A negociação e o bom senso tem que predominar nessa fase agora de pandemia, porque isso é sempre, né, em situações como a gente está vivendo agora. Bem, sem dúvida, Cris. A ordem é, se você conseguir pagar o aluguel, pague o seu aluguel. Se você não conseguir pagar inteiro, negocie 50% ou peça mais um prazo, mas pague alguma coisa até para a economia girar, como o Paulo Guedes vem falando, não pode ser a ordem ou o calote generalizado, porque isso quebra o processo econômico brasileiro, né? Então, usar o bom senso, tentar pagar o que puder pagar, o proprietário também usar o bom senso, se ele puder receber mais tarde, ele recebe, se ele puder receber, o ideal é que receba, evitando sempre a demanda judicial. A prestação jurisdicional vai ser muito defasada e muito mais morosa, porque quanto mais gente entrando na justiça, menos agilidade vai ter. Então, entrar na justiça vai ser como se fosse um castigo para quem tomar essa iniciativa, né? Fora também o gasto que a pessoa vai ter também, né, com todo o processo, né, da justiça, a morosidade e o custo também. Agora, conta pra gente o que a Renascença está fazendo para poder, né, vencer, driblar, né, se é possível a gente conseguir isso nessa pandemia, só com notícias ruins, enfim, que a gente está vivendo nesse cenário. Bem, Cris, assim que a gente soube do ocorrido, assim como que teve o lockdown, a gente já foi se movimentando, já oferecendo facilidades para o cliente que ele não tinha antes, e uma delas, por exemplo, era pegar o cliente com Uber. A gente pagava o cliente, aquele cliente que não queria usar o transporte público, a gente pegava ele de Uber em casa, levava para o imóvel, mostrava o imóvel e devolvia ele em casa. Depois a gente partiu para a visita virtual ou a visita filmada, né? A visita virtual é a visita que você, com o celular, hoje todo mundo tem um celular compatível, vai na visita, marca o horário com a pessoa, em vez de estar presencialmente, ela vai estar no seu celular, e você mostrando o imóvel, mostrando a vista, abrindo a torneira, abrindo o chuveiro, tudo que uma pessoa
gostaria de fazer se tivesse presencialmente. E a gente fez um chamado para os nossos funcionários para poderem fazer filmagens nos imóveis. Então, a gente fez uma força-tarefa, levou vários funcionários para os imóveis, tudo protegido, com máscara, né, com luva, com álcool gel, né? Obviamente, tanto o cliente como o nosso colaborador tem que estar protegido. E a gente filmou os imóveis. Isso a gente está enviando essa filmagem, que dá muita sensação da visita virtual, de que você está no imóvel, né? É muito realidade. A foto você ainda pode esconder alguma coisa, mexer na foto, a filmagem é mais difícil. Porque retrata a realidade, né? Está retratando ali realmente como está o estado do imóvel. Exatamente. E apesar de que a visita virtual, nem o Uber teve muita aderência ainda, a gente imagina que isso vai ser tendência. Vai chegar um momento, como hoje é na Renascença, só não é a maioria. Ainda a visita presencial ou a desmarcação de visita está sendo regra. Mas vai chegar um momento que as pessoas realmente vão poder alugar imóvel, como hoje fazem negócio no Airbnb. Por que eu posso alugar um imóvel em outra cidade que eu não conheço, que eu nunca fui, no Airbnb, confio numa pessoa física para levar a mim e a minha família, às vezes chegando à noite num lugar que eu não conheço? Por que eu confio no Airbnb e não posso confiar numa pessoa jurídica, numa empresa séria, estabelecida, para poder alugar um imóvel residencial? Então vai chegar esse momento que é a visita virtual. Na Renascença, a gente fez todos os processos online, né? Visita virtual e a marcação pelo Uber é uma forma de fazer tudo de forma não presencial e online. Então, outra coisa, acabei te cortando, vocês também, até a assinatura do contrato digital, vocês já praticavam antes da epidemia e só veio a complementar nessa fase que a gente está vivendo, é isso? Isso facilitou muito o processo. Tem mais de 2 anos que a gente foi no Rio de Janeiro, a gente foi a primeira a usar a assinatura digital, e isso já facilitava locações. A gente estava fazendo locações em 2 horas. A pessoa chegava 10 horas, meio-dia já estava levando a chave, se fosse, dependendo do sistema que fosse alugado. Fiança, empresarial, seguro, depósito, saiu em 2 horas, porque a vistoria já estava feita, a visita foi feita na época ainda presencial, agora é virtual, e toda a assinatura digital, ela assinava de onde quisesse, enfim, então é tudo muito fácil. Então, desde o momento, hoje, a tendência, já era tendência, mas agora o novo normal vai ser, desde o momento que você escolhe o imóvel online, sim, você faz a visita online, você envia a documentação online, você fecha online, assina o contrato online, você, fiador, se tiver, testemunhas, e ainda você recebe a chave, que ainda não dá para ser online, mas ainda vou inventar isso. Você recebe a chave, na Renascença, você recebe a chave em casa e esterilizada. Você esteriliza a chave, coloca numa caixinha e entrega na casa ou onde o cliente determinar. Então, esse processo todo online, a pessoa não precisa sair de casa e ainda com as preocupações do coronavírus, claro. E com isso, então, você está conseguindo minimizar um pouquinho esse processo da pandemia, ajudando também as pessoas que precisam, por algum motivo, também se mudar nesse momento, né? Enfim, um ajuste. A gente está cuidando da saúde física, mental e financeira dos nossos clientes, porque eles precisam alugar os imóveis deles. E os inquilinos precisam morar. Inquilino, ele tem prazo normalmente, né? Por exemplo, aumentou o número de casos de inquilinos que, infelizmente, está acontecendo de separação, que a pessoa já não se dava tão bem e agora estão residindo 24 horas mesmo dentro de casa e está acontecendo das pessoas se separarem. Então, são situações sazonais e que a tendência é que a gente consiga aproveitar com essa projeção online. A nossa projeção de produção é de fazer novamente 60% da produção que é de um abril normal, do abril sem coronavírus. Tá. Bom, Edson, a gente está chegando ao final. Te agradeço por ter aceito o nosso convite. Que você possa vir mais vezes para a gente depois fazer um balanço, né, desse período tão difícil para todos nós. Muito obrigada mais uma vez. E para vocês que estão nos assistindo, até a próxima.
Um abraço, muito obrigado, pessoal. Até a próxima.